prazer que lhes apresento o Juninho Rosa, essa simpatia desse cara aqui, obrigado, gigante que está aqui, cover do César Menor. Impossível. Teve uma época que chamava eu de cover do Gustavo Lima, né? Ah, é? Agora parece que o Gustavo Lima engoliu o Menotti. Quem dera eu. É isso aí. Ô Juninho, e você nascido onde? Cara, eu sou nascido em Sorocaba. Ah, você é nascido em Sorocaba? Sou sorocabano, morei um pouco em Curitiba, aí saí de Curitiba, voltei para Sorocaba, me aventurei em Itu e agora cá estou eu. Nessa ponte Sorocaba-Itu aí, né? Na verdade, eu terminei meus estudos lá em Curitiba, né? Eu fui para lá quando eu tinha faixa de uns 15 anos, né? Aí meu pai foi a trabalho, fiquei um bom período lá, e aí meu pai acabou voltando, né? Acabou o contrato dele com a empresa que ele trabalhava, e eu voltei para cá. Tem uma filha minha que mora lá. Ah, é? Beijo, onde eu falo, beijo, Júlia, papai te ama, tá? Beijo, Serginho também, que tá em casa aqui, tô assistindo. Já aproveita então, já começou, agora você tem que mandar todos os beijos que você tem que dar. Minha esposa, meu pai, minha mãe, a todos que estão vendo eu aqui. Tô um pouquinho nervoso ainda, mas a gente vai desenrolar. É contigo, toca pra quem você quiser e dedica. Vamos lá então, vamos fazer uns modão, né? Vai. Essa é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Precisa mais virar meu rosto e nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro e não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morrer. E quando em seu coração eu morri. Do trio Parada Dura tem aquela que eu gosto muito também. Vou fazer. Vai. Já vai, agora já incorporou o Juninho Rosa. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. E vem a saudade maldita e se apossa de mim. Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo uma blusa vermelha que você deixou. Aí então um desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre.
padecer como eu padeço, prefiro 1000 vezes que me mande a morte. Hoje Sérgio Sakaemura está conhecendo um outro lado da música ocidental aqui, não é? Agora sim, agora eu tô entendendo que é música boa. Como é que apareceu esse negócio de Sérgio Reis na tua vida, cara? Pois é, Lucianão. Primeiramente eu escrevi a música, né, de Neto para Vô, numa noite, assim, era final de ano, próximo ao Natal, e é uma data que me pega muito, né? Sempre pra quem gente que perdeu... tem alguma perda, assim, de algum parente, no Natal, que era quando a família estava toda reunida, é uma data que pega um pouco. E aí, perto dessa data, eu escrevi essa música, que eu queria escrever, fazia muito tempo que eu não escrevia, que eu não compunha alguma música. Aí eu queria escrever, só que eu não sabia do quê. Aí eu olhei, assim, do lado, né, no armarinho que tem, assim, do lado do meu quarto, tinha uma foto minha, né, com meu avô. Aí eu falei, já sei o que eu vou escrever. Aí eu escrevi a de Neto para Vô, de madrugada, umas 2h30, 3 horas da madrugada, e por aí até ver o sol raiar. Mas você sai escrevendo, assim? Baixou o santo e sai... Fazia muito tempo que eu não escrevia. Nessa daí, tipo, quando eu falei que, nossa, quero escrever. E aí me veio já um começo na cabeça. Oh, meu avô. Essa noite sonhei com o Senhor, onde acalmava minha dor e me dava um abraço seu. Meu neto, como você cresceu, já já você tá maior que eu. Meu pai me conta suas histórias, é como se estivesse aqui agora, sentado aqui com a gente, daquele jeito, todo sorridente. Se hoje eu canto é de alegria por ter você na minha vida um dia, e agora me olha do andar de cima. Vou ainda me lembro dos conselhos seus, eu vou passá-los para os filhos meus, sabendo que o Senhor está bem ao lado de Deus. Essa noite sonhei com o Senhor, onde acalmava minha dor e me dava um abraço seu. Meu neto, como você cresceu, já já você tá maior que eu. Seu pai te conta as minhas histórias, é como se eu estivesse aí agora, sentado aqui com a gente, daquele jeito, todo sorridente. Se hoje eu canto é de alegria por ter você na minha vida um dia, e agora me olha do andar de cima. Vou ainda me lembro dos conselhos seus, eu vou passá-los para os filhos meus, sabendo que o Senhor está bem ao lado de Deus. Se hoje eu canto é de alegria por ter você na minha vida um dia, e agora me olha do andar de cima. Vou ainda me lembro dos conselhos seus, eu vou passá-los para os filhos meus, sabendo que o Senhor está bem ao lado de Deus. Parabéns. Muito obrigado. É só isso que eu posso te dizer. Muito obrigado, Parabéns, cara. Inclusive, teu avô tem coparticipação disso, você pode ter certeza. com certeza. Eu hoje falei pra você o que tinha acontecido.
aquele copo de água com sal grosso, né? O que acontece ali? Acontece o seguinte, o sal, ele é um cristal. É um cristal de sal. Todo cristal, por natureza, tem a função de proteger a gente, de magnetizar o que está no ambiente. Então, vamos dizer, tem uma energia ali... Que, de repente, passou e não está muito legal, ele vai funcionar como se fosse uma antena. Tá. Ele puxa. Quando a energia é muito pesada, o sal ferve. Então, ele ferve e sai para fora mesmo do corpo. Aquilo que aconteceu, que eu te falei. Fica uma crosta de sal. Porque a energia magnetizou nele. Então, antes no sal do que em você. Ou no ambiente. Então, observou isso aí, já troca, põe outro. Já troca imediatamente, porque ali já não tem mais função. E a gente joga e devolve para a natureza. Você não vai jogar dentro da tua casa. Eu joguei tudo na pia. Tá? Joga pra fora. Joga pra fora? Mas pode jogar num pode até ser na guia, num matinho, mas assim, não dentro da casa. Tá. Porque ali pegou alguma coisa. Se você joga no teu ralo, você vai ficar impregnado no teu ralo. Então eu joguei na pia ali. Sempre fiz isso. Por isso que não foi embora. Então ficou... E às vezes é engraçado, porque daí você põe... Aí vai lá, você jogou dentro da tua pia. Foi lá, troquei, limpei o copo, pus de novo. 2 dias depois, aconteceu de novo e não entrou ninguém na tua casa. Porque está ali ainda, né? Tá? Tá. E deixa eu ver o que eu ia falar. Isso, eu te perguntei, né? Tá? Tá. E deixa eu ver o que eu ia falar. Isso, que nem eu te perguntei, né? Hoje a gente tem o podcast, está sendo visto por um monte de gente. Não necessariamente isso é energia de alguém que esteve aqui? Não necessariamente. Você tem essa visibilidade das pessoas. O pessoal acha que você não pega por tela. Pega por tela. Tanto é online com a pessoa. Um oráculo, você faz atendimento no online. Não tem que estar E assim, você tem que fazer da tua casa uma proteção maior. Porque você está tendo uma visibilidade maior. Quanto mais você é visto, mais você tem que se cuidar. Então, Instagram, inveja de Instagram, de gente que coloca... Meu Deus, toda vez que eu faço uma live, o que eu venho, vê se é mentira, sempre tem algum símbolo mágico comigo, uma forma de proteção. Entendi. Porque chego em casa, eu vou retirar, vou fazer uma limpeza disso. Porque a pessoa pode sentir inveja de olhar um negócio e falar, sim, por que eu não tenho existe isso? A admiração das pessoas, que é uma coisa gostosa, e existe aquela coisa assim, por que não sou eu que estou fazendo? É isso. Por que é ele que está fazendo? Porque essa pessoa foi chamada, vai. Ou, nossa, tá crescendo, hein? Entendeu? E não sabe o que isso você já faz, gera uma né? energia... Você trabalha, gera. E essa pode ir pro copinho que tá na cara. Pode. Então, vale a pena. Tá? Então, não é... Faz até como uma experiência. Um dia que você sabe que tá um movimento maior, bota aqui por trás. E deixa ele por trás, no teu monitor. E depois você vê se não ferveu. É uma coisa doida. Eu sempre falo pro pessoal, os meus clientes, alunos que fazem atendimento online, eu sempre ensino, deixa do lado do computador uma drusa de ametista ou uma selenita. Atrás do monitor? Do lado do monitor. De qualquer um dos dois lados. A selenita, principalmente, porque a selenita não é uma pedra que você tem que ficar limpando. E às vezes a pessoa não esquece. Ela selenita e ametista? Ou ametista, a drusa de ametista. A drusa de ametista você vai ter que limpar com mais constância. E é só colocar atrás? Só colocar. Tá? A drusa de ametista, às vezes, se você não limpar, ela parte, ela quebra. Porque pega no cristal, mas não pega em você. Tem algumas coisas que são superstições ou tem a ver com alguma coisa? Você já ouviu falar que escapulário que estoura, essas coisas? Sim, porque o escapulário, ele é um talismã. Ele não deixa de ser. Ele tem uma série de orações que estão ali preparadas e colocadas, né? Ele tem todo um paranauê ali, vamos colocar assim, né? Então, assim, ele é um talismã. Quando você usa esse talismã, vai pegar no talismã, mas não pega em você. E vai estourar. Estoura mesmo. E daí joga fora, não joga arruma, fora. Né? Uma às vez vezes dá dó, as pessoas ficam com dó, É. né? Porque muita coisa estava acontecendo. Você pensa, mas eu não tá tão bonitinho. Agora eu tenho 2. Cristal. Ele partiu no meio. Não Tenho se 2. apegue, sabe? Porque realmente... Ele cumpriu a função. Cumpriu a função. De proteção. De proteção que tinha. A gente tem essa questão de talismãs em diversas religiões. Né? Se você for ver, por exemplo, o pessoal que é católico gosta muito de usar o crucifixo, o símbolo do Espírito Santo, tá lá, é um talismã. Né? O pessoal que é mais hinduísta vai usar o Om, tá ali, é um talismã. E o talismã ele recebe muita energia tanto de quem
Tanto de quem está usando, quanto de quem está ali. Porque, sei lá, vou fazer alguma coisa, dar aquele beijinho ali, sei lá, você está depositando alguma coisa ali, né? Sim. Você tem aquela energia. Por isso que de tempos em tempos a gente tem que limpar. Tem que fazer uma limpeza. Se você, eu não sei como fazer, pega lá a selenita, deixa um pouquinho junto na selenita. Esse é o tipo de limpeza? Por exemplo, uma limpeza bem fácil para fazer. Você deixa na água gelada do rio. Você amarra a cumbuca de barro ali, estaqueia na... Isso é mentalidade de gordo, cara. Eu sempre fico pensando, isso aqui poderia melhorar, hein? Porque eu tava te falando do feijão preto. Feijão preto maravilhoso. Mas colocar uma linguicinha agora aqui, vai ficar melhor. Cara, eu achei genial. Foi, puta, eu nunca ia pensar num negócio desse. E o povo tinha tempo também para fazer. É a história que o Mário Sérgio Cortella fala da pamonha. Que a grande riqueza da pamonha não é a pamonha em si, é que as pessoas se uniam para descascar o milho, para ralar o milho, para cozinhar aquela massa, para costurar o saquinho. E aquele momento de reunião, de troca de ideia, ali nasce uma trovinha, ali nasce a ideia de fazer uma festa, que depois nasce um jeito de dançar. Que é coisa que a gente não tem mais hoje. Uma coisa assim. Tem para quem preserva, né? Mas não no dia a dia. A gente elogiar mesmo quem fazia a comida, né? Hoje tá uma coisa muito. Você vai elogiar quem. Mas quando tinha. Então. Mas tinha aquela coisa. Nossa, como é que você fez? Que essa coisa das. Porque tem essa parte da dedicação. Como é que você fez isso? O meu não fica passar, bom. Não pode passar receita. A gente presenciou esse ciúme. A gente presenciou esse verão. Nossa, é muito engraçado. Porque as primeiras vezes você vai, tá tudo muito polido, né? Ninguém vai entregar os podres. Aí o pessoal começa a sentir confiança em você e tal, aí já começa, mas ó, a fulana lá, se vocês forem lá, ela não vai ensinar. Porque ela nunca ensinou pra gente, ela não vai ensinar pra ninguém. Você começa... Já tirou a... Cara, é muito engraçado. O ser humano é o mesmo, em qualquer lugar. Olha, dona, mas eu sei que a senhora tá faltando um segredinho nessa receita. Teve uma senhora que ensinou uma receita lá. Aí no dia seguinte a gente foi na casa de uma outra. A gente foi filmar tal coisa ontem. Eu não vou falar o que é porque o pessoal vai saber. Mas ela ensinou vocês a fazer isso? Não é possível. Não vou mais falar com ela. Ela tá fora da comunidade. A gente tá pedindo. Não, ela deve ter ensinado errado. E tem, né, essas coisas, ciúme da... Porque é patrimônio, né? É patrimônio deles. Então, assim... Você tá tirando aquilo que eles sabem, né? Sim. Aquilo que é valioso para eles ainda, né? Que ninguém valoriza. Quando eu comecei, fazendo um paralelo, quando eu comecei a querer saber sobre o cômico popular, o Monteiro Júnior, que era meu professor de técnicas circenses na faculdade da Unicamp, cheguei para ele e falei, Monteiro, onde que eu acho material escrito sobre os palhaços populares? Ele falou, você não vai achar. Tudo que é de circo é o grande tesouro das famílias circenses. Eles não vão entregar. Se eles tiverem isso escrito, eles não vão entregar. Aquilo é deles. Ele está no baú daquela família. É o que eles têm para sobreviver. Então eles não vão passar para outra família, eles não vão passar... E é por isso que eu acho que cada circo tem uma identidade, né? Você vê isso. Os pequenos têm isso. Ali a gente voltando direito imobiliário, a gente pode falar um pouco de contratos? Opa, vamos lá. Quer falar, tem alguma coisa? Cristina Aparecida, parabéns, doutor. Excelentes informações. Aí, muito bem. Então vamos lá. Doutor, quero perguntar aqui de alguns peculiaridades de alguns contratos, assim. Um cara que vai comprar uma casa, eu vou falar um por um, daí você vai mais ou menos ali. Comprar uma casa, o que ele deve se atentar mais ali no contrato? O que ele tem que prestar atenção ali? Primeira coisa é uma propaganda, você tem que procurar alguém que saiba fazer. Assim, os maiores problemas que eu vi até hoje de compra e venda é aquela questão de deixar o profissional habilitado, que conhece, e pegar um contratinho na internet e falar, não preciso pagar tanto, eu mesmo faço, tal, e acaba passando alguma coisa. Então, lá na frente ele vai acabar tendo problema. Entendeu? Então esse é o primeiro passo dele. Né? Mas assim, aquele que está querendo, que quer conhecer como que é a vida desse imóvel, né? A vida jurídica desse imóvel, a primeira coisa que ele tem que se atentar é tirar uma matrícula atualizada. A matrícula atualizada é a vida do imóvel.
quem que ele pertenceu antes, quem que construiu. Colocada no papel. Tira isso no cartório no cartório de registro de imóveis. Né? Hoje você tem um site aí que você consegue tirar uma para visualização. Tá. Você olha lá, você sabe fazer, mas ela não serve como documento hábil aí para uma transação. Tá? Então tem que saber se está tudo em ordem nesse documento. Primeira coisa é saber quem é o proprietário desse imóvel, vai estar constando na matrícula. Esse é o primeiro passo, né, que a gente toma. Feito isso, você tem que ver a vida física das pessoas físicas que são proprietárias do imóvel. Então a gente trabalha aí com dezenas de certidões aí que a gente tira para saber se o cara não tem problema, se não tem problema na esfera civil, na esfera criminal, na esfera trabalhista, na Receita Federal. Então são diversas... Porque às vezes aquele imóvel pode estar como garantia de alguma coisa. Se tiver alguma garantia vai estar na matrícula. Vai porque vai estar marcado lá. O que ele pode estar é para sofrer uma constrição aí jurídica, uma constrição, uma penhora que vem aí que ainda não esteja gravada na matrícula. Por isso que essas certidões, elas são o primeiro passo para você saber se esse imóvel aí não está comprometido, aí não está com um problema. E isso uma imobiliária boa, vamos dizer, já presta esse tipo de serviço para assessorar Ele é obrigado a fazer. A gente lá na Brasil Imóveis, o cuidado que a gente tem é com isso, sabe? De tratar a venda como o sonho do cara, e não um pesadelo. Porque vira pesadelo. Eu já acompanhei, já vi pesadelo. E triste, né? Porque às vezes é um sonho de uma vida, né? O cara que ali conseguiu juntar aquele dinheiro a duras penas ao custo da vida, né? Acaba com ele, porque o cara que vendeu, se ele tiver enrolado aí, né, com dívida, o que acontece? Você não vai conseguir reaver isso dele. Não vai, né? Porque já foi, o dinheiro caiu e já saiu. Né? Até se discutir um processo aí. Então você precisa estar prevenido. E a palavra é essa aí. Porque existe o problema que o corretor é como a gente, nós precisamos ganhar dinheiro. Sim. Nós precisamos, né? Mas o dinheiro não pode ser de qualquer forma. Você tem que passar a garantia pro comprador ali, que ele não vai ter problema, né? E a garantia são as certidões. As certidões é juntada ali na escritura, entendeu? Se acontecer alguma coisa depois, você está garantido com as certidões. Então, é o primeiro passo, é essa questão aí de analisar a vida do vendedor, ou dos vendedores. Que estão na matrícula, acompanhar essa documentação, ver na matrícula a averbação do imóvel. Muitas vezes está só o terreno, você tem que averbar o imóvel ainda, não está só construído, não tem nenhuma planta, não tem nada. Então, toda essa questão aí, ela é analisada nesse primeiro momento aí, com uma compra e venda. Entendi. Né? Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve, né? E, primeiramente, antes de chegar para o cara, uma proposta. Não tem isso, desconfie. Não, você não tiver. Nem faça. Não faça. Então, um tema, vamos pensar nisso aí. Um dia, assim. Bom, alguma coisa? Entrou aqui o Paulo Blay dando boa noite, Igor Tomás e o Edson Paiva. Tá bom. Nenhuma pergunta. Para eu continuar aqui com o meu raciocínio. Por sinal, depois no final do programa vamos falar que Dr. Sidney vai vir aqui semana passada, e daí você fala um pouquinho daquilo que ele vai dizer. Legal. Deixa eu ver aqui. Teve o caso lá que, vamos lá, velho. Uma remissão ao processo do Robinho. Vamos lá. Do Robinho jogador. Por que ele... Então, ele mora onde? O Robinho hoje ele está no Brasil. Considera-se um foragido da justiça italiana. Ele não pode lá, porque lá ele vai para a cadeia. Porque esse processo contra ele... Tramitou lá. Tramitou lá. Ele é acusado de um estupro coletivo lá, com alguns amigos, né? Alguns amigos brasileiros, tem pessoas ali que estão envolvidas ali, que eram amigos de infância, cresceram junto. Então o Robinho jogava no Milan na época, muito dinheiro, né? Então já tinha saído daqui, já estava no ápice. Ele passou pelo Real Madrid antes, né? Então muito dinheiro e tal. Então ele mandava buscar os amigos dele, vem pra noitada comigo aí. E numa dessas noitadas aí, uma menina, uma vítima lá, acho que, se não me engano, a nacionalidade dela é albanesa, ela veio reclamar depois do estupro coletivo. Entendeu? Ela veio reclamar depois do estupro coletivo. E se instaurou e... Se condenou? Então, 4 brasileiros voltaram para o Brasil.
Tem um amigo do Robinho... Porque tem o tratado de extradição entre Itália e Brasil. Tem o tratado de extradição, exatamente. Assim, só que o tratado de extradição do Brasil com a Itália ele tem uma peculiaridade. Ela tem a faculdade do país mandar o requisitado lá ou não. Existe uma faculdade do Brasil. O Brasil pode mandar o Robinho se quiser. Tá? Tem o artigo... Quem define? Quem define... Eu acho que é o STF. Tá. Acho que é o STF. Eu agora vou pecar um pouquinho, não sei se está tudo bem. Do Executivo ou do Judiciário. Tá? Mas a extradição do brasileiro ela é proibida pela Constituição Federal nossa. Existe o artigo 5º, inciso 50, 51 lá, que ela fala, o brasileiro não será extraditado. Aí ela faz duas excepcionalidades lá. Ela permite que o naturalizado seja extraditado, desde que ele cometa o crime antes de ser naturalizado. Ela faz essa excepcionalidade, tá? E ela fala também aqueles envolvidos em ilícitos de tráfico de entorpecentes e drogas afins. Também poderá ser extraditado. Mas o brasileiro nato não pode ser extraditado. E o tratado da Itália com o Brasil, ela é facultativa a extradição. Então o Brasil, por exemplo, ele não tem interesse nenhum em mandar o Robinho para lá. Por quê? Porque é um brasileiro nato. Certo? A Constituição proíbe, então não tem, assim, digamos assim, não tem nenhum viés político que fomente o envio do Robinho para a Itália. Será que isso não enfraquece essa relação de extradição? Porque a gente quer o italiano lá, vamos dizer, o cara que está lá. Mas também não vai mandar, você não manda o que a gente pediu aqui, então, também não vai... Eu acho que teria que ter um viés político, uma motivação, né? O Robinho é uma pessoa pública. Porque senão ela fica de uma via, esse tratado de extradição. Só que o tratado ele determina o que também? Que se cumpra a pena aqui. Ele vai ter que cumprir a pena. Sim. Viu? Não vai ficar impune. E o Robinho lá, ele esgotou todas as instâncias. Lá, certo? Só que funciona assim, Luciano. Vamos supor. Ele foi condenado lá, salvo engano, em 9 anos de reclusão, pelo estupro da menina, certo? Então, se lá ele ficasse os 9 anos preso, é 9 anos preso, não tem. Vai aplicar a lei daqui. Então, um crime de estupro aqui no Brasil, o Robinho sendo primário, bons antecedentes e tal, ele vai cumprir 2/5 da pena no regime fechado, depois vai ter uma progressão. Não vai ser nem os 4. Não vai ser, não, vai ficar... 9 anos não vai dar 3 anos. Entendeu? E daí tem que ter um novo julgamento aqui. Então, na verdade, o que ele está fazendo recursos, igual, por exemplo, uma pessoa também abastada, né? Uma pessoa de muitos recursos. O advogado o que ele vai fazer? O advogado agora vai tentar a prescrição para o Robinho. Acredito eu. Porque vai começar a fazer pedidos. Igual ele fez um pedido esses dias para o Supremo aqui, eu preciso porque quando se mandou a sentença do Robinho para cumprir aqui, mandou a sentença, tá aqui, foi condenado e tal. O advogado pediu que eu quero o processo inteiro, desde o começo até o final, transcrito em português ainda, né? Eu quero o processo inteiro. Esse é o juiz pede? Não, esse é o advogado. É o meio que a defesa conseguiu o quê? Para atrasar aí, que seja 1 ano, 2 anos. Entendi. Até julgar isso aí. De repente o STF fala, não, é a partir daqui. Então vamos entrar com recurso para brigar com isso aí. Vamos entrar com recurso e tal. Porque ele está sujeito ao procedimento no Brasil. Tá? Entendi. Então, uma pena dessa aí prescreve em 20 anos. Ele pode tentar perseguir uma prescrição. E tinham provas do estupro para ser julgado e condenado? Lá ele foi condenado. Ele foi condenado. Até veio bem a calhar a pergunta sua, porque eu, coincidentemente, eu dei uma lida eu dei uma olhada nesse caso esses dias, foram divulgados alguns áudios pela UOL, né? Foram divulgados alguns áudios lá. E o Robinho, ele estava num grampo. Desde a reclamação do estupro, a polícia lá grampeou o Robinho e tentou grampear o máximo de pessoas ali do círculo dele. E o Robinho foi perfeito. Se eu ouvir os grampos, o amigo liga, viu? Deu pau aqui. A menina foi lá, denunciou tudo mais. Mas denunciou o quê? Ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Se alguém fez alguma coisa com ela, foi os brasileiros, eles que vão responder. Então essa conduta do Robinho, certíssima, não comprometia ele.
Isso entendeu? já estava no processo. Isso foi os primeiros grampos. Aí existe algo lá que aqui não, eu acho que a polícia brasileira não usa ainda, que é o grampo ambiental. Aqui não está regulamentado ainda. A polícia italiana conseguiu colocar um grampo dentro do carro. Grampo ambiental seria de... Áudio é assim. Eu tenho um negócio embaixo da mesa. Grampear você aqui. Entendeu? No espaço livre. Não interceptação telefônica. Entendi. A conversa ali dentro. Um dispositivo ali para captação. No grampo ambiental, o Robinho acabou falando besteira. Ele acabou falando que ele praticou realmente, que a menina estava louca, não ia perceber e tal, mas quem jantou, a menina foi os E faz tempo isso, né? Há 9 anos, né? Foi 9 anos. Eu acho que foi até mais, mas a denúncia veio depois, né? Então acho que foi até mais. E ele caiu no grampo ambiental. O grampo ambiental que condenou o Robinho na Itália. Porque ele acaba falando besteira, que realmente a menina chupou ele, que os caras rangaram ele, né? Os 4 brasileiros não foram intimados aqui no Brasil para responder. Então existe um procedimento instaurado lá contra os 4, mas não foram intimados para responder. O brasileiro, amigo do Robinho lá, foi condenado e o Robinho foi condenado. 9 anos cada um. E daí eles saíram antes, porque quando é condenado não tem isso, você não vai poder sair do país, você então, tem que... mas essas pessoas têm jato particular, né? Antes de sair a condenação, o cara tá voando. O cara tá voando. E outra, o cara consegue uma medida cautelar lá, eu tô jogando no Milan na Itália, mas agora eu vou jogar na Espanha. Isso é tudo com autorização judicial. Entendeu? Então ele teve autorização para ir trabalhar na Espanha. Quer dizer, o descendo do Robinho depois do Milan, de cabeça eu não me recordo, tá? Mas o cara foge, o cara tem condições de fugir. Tá. Que tinha aquela BMX, né? Você lembra disso? Lembro. Só falava daquilo naquela época, em 82, 83, porque o ET tinha feito aqui, o filme era do ET. Tinha voado lá com a Nossa, bicicleta, né? não tinha campo de futebol, era tudo bicicross. Era pista de bicicross os terrenos vazios. Né? Quando começou, na verdade. Né? Sim. E aí... bicicletinha de cross. Exatamente. Teve um evento no centro da cidade, o terreno está lá até hoje. É claro que o terreno não está inteiro, mas dá para fazer ali onde era a largada, tá ali, é tipo um estacionamento, sabe, de terra ainda. Então estava a cidade inteira, imagina só, porque antigamente não tinha internet, né? Então todo mundo ia presencialmente nas coisas. Sim. Então ali foi a primeira transmissão da rádio ao vivo. Primeira transmissão da rádio da cidade ao vivo. Isso foi em 83, Rádio Cristal. O que aconteceu? 60 melhores meninos da cidade, da região ali, que corriam de bicicross. Teve inscrição, tinha patrocínio de grandes marcas, de roupa de esportiva. Calói. Tinha bicicleta também. E aí, tava ali os 60 melhores, né? Uma semana antes desse evento, a gente brincava muito, né? Então rasgou meu pneu traseiro. E eu fui na bicicletaria, meus pneus eram azuis. Os meus também. Rasgou o pneu traseiro, eu fui comprar, não tinha azul, tinha vermelho e preto. Aí eu falei pro bicicletário, eu quero vermelho. Mas como você vai pôr vermelho? Ele falou, não vou pôr preto. Não, eu quero vermelho. Tá bom, aí ele pôs lá. Aí no final ele falou, não, ficou legal mesmo, ficou bonito, ficou diferente. A bicicleta azul, com pneu azul e vermelho. Ficou legal. Aí chegamos nessa corrida. Bicicleta diferenciada, né? O que aconteceu? Eram 5 baterias de 12 corredores. Dá os 60. Os 6 primeiros se classificaram, os 6 últimos saíram. Nessa primeira eu consegui passar para a segunda fase. A segunda fase tinha 30. 2 baterias de 15. Certo? Numa das baterias eu estou lá, dada a largada, a primeira rampa eu enrosco com 2. E cai os 3 no chão. O que acontecia nessa época? Nessa eliminatória? Cara, todo mundo correndo muito rápido, caiu, recolhe, não adianta mais, você não vai chegar. Você não vai classificar. A classificação já era difícil sem cair. Perdia lá pelo menos 15, 25 segundos. Até levantar. Só que foi rápido a minha levantada, porque eu sabia onde estava a minha bicicleta. Minha bicicleta eu achei rápido. Porque ela era diferenciada. Achei muito rápido, porque eram 3 bicicletas. Se você pensasse ali 2 segundos para achar a sua, já pegou. Agora eu achei a minha na hora. Os 2 recolheram na bicicleta e descansaram ali. Não estão errados. Mas eu levantei na resiliência. Você deu uma caneta aí, não?
Levantei na papel? Aqui, ó. Levantei na resiliência. Então, você levantei na resiliência. Aí vai uma outra sacada, né? Por que eu levantei na resiliência? Porque eu queria chegar em 6º colocado. Eu não queria ganhar aquilo lá, mas eu queria classificar para a final, certo? E era o 6º. Não importava qual lugar que eu chegasse. Se eu chego em 6º, tava bom. E eu já tinha uma vantagem, engraçado, né? 2 já saíram, eu tô em 13º, não tô em 15º mais. Tô em 13º, então falta mais 7 para ultrapassar só. Aí o que aconteceu? Por que você levanta a nossa resiliência? Por que você tem resiliência? Porque se não tiver propósito, você não levanta. Então eu tinha um propósito, chegar em 6º. Eu tinha uma intenção, chegar em 6º. Se eu não tivesse essa intenção, talvez eu não levantaria ali. Então aquela intenção de chegar em 6º foi muito forte para mim. E aí levantei. A hora que eu levantei, cara, os caras já tinha uma reta, já tinha virado ali, eu tava longe. Levantei e comecei a pedalar. Você pedala uma volta inteira, não acha ninguém. Aí podia desistir, né? Pô, não vou correr, vou desistir, vou parar. Muitas vezes a gente desiste do negócio. Você imagina quantas tretas você teve aqui de áudio, de coisa do seu podcast, cara? Sei lá. Mas você não desistiu, tá aqui. Não. 64 hoje, parabéns. 64 episódios. Eu sou 64, cara. Que coisa linda isso. Isso é resiliência e intenção forte. Você levantou porque você tem a intenção de levar uma mensagem para quem chegar, qual mensagem for. A gente está levando hoje, tenho certeza. Uma mensagem. Aí quando você tem intenção, você tem que ter estratégia. Porque eu tinha ali um desafio para chegar em 6º colocado. Qual a minha estratégia? Passar, cada um que eu fosse passar, contando quem era, né? Esse é o 6º, esse é o 14º, 12º, 11º, 18º, 9º. E aí fui contando. Aí só que, assim, começou a segunda volta, eu já ultrapasso 2 naquela reta que eu caí. Então passei 2. Naquela mesma volta já passo 2 ali também. Resumindo, chegou com constância, né? Você tem que ter constância. Isso, é mais importante. Mais importante que velocidade. Mas eu tinha uma motivação maior, porque eu caí, né? Até esses dias um amigo meu mandou uma bicicletinha, mandou um vídeo de um menininho que caiu, ficou por último e foi lá e ganhou. Olha que legal. E ele falou, eu lembrei de você, né? E aí, o que acontece? Você tem que ter constância, porque você não pode dar todo o gás ali naquele lugar para chegar neles e daí você não vai ter pro final. Então é que tive que dosar. Cada volta eu acho que dava quase 800 metros. Assim. Estratégia. A constância. Então você tem que ter constância, né? E aí, na última curva, eu ultrapasso o 6º colocado. Eu ultrapasso o 6º colocado e me classifico. Só que, lembra que eu falei? Era rádio ao vivo. E o cara estava na locução lá, em cima de um caminhão, eu acho. E o cara grita, o menino que caiu da bicicleta azul com o pneu vermelho ultrapassa em 6º colocado. Daí todo mundo estava ali, empolgou com o que ele falou. E... Cara, o primeiro colocado não teve isso. Aí... eu comemorei na minha originalidade, que eu sabia quem eu era. Sabia que eu tinha treinado todo aquele tempo. Eu tinha um conteúdo para aquilo. Eu tinha treinado. A minha perna, não era possível cair ali e desistir. Para mim não fazia sentido. E eu comemorei na minha originalidade, né? E aí eu tenho aqui o significado de ser rico. Resiliência, intenção, constância e originalidade. Você, Luciano, tem um significado também. E eu encontrei nessa história de infância, escrevendo o livro, os detalhes dessa história. Os detalhes. Bacana. E o que acontece com essa história, essa experiência que eu vivi? Que eu pus, o capítulo desse livro chama Experiência Vitoriosa. A excelência não está na grandeza das posições, mas em desempenhar com grandeza a posição que você está. E fala, vou apostar aqui nesse negócio. Né? Isso é consequência da falta de regulamentação. Tá? Isso é consequência. Se tivéssemos, não que seja proibido, isso fazendo uma introdução. O jogo não é proibido, o jogo eletrônico hoje. Por que ele não é proibido? Primeiro, existe uma lei de 2018, foi sancionada pelo Michel Temer, que autoriza os jogos esportivos, vamos dizer assim, as apostas eletrônicas esportivas. É a chamada aposta de cota fixa. A aposta que você faz por conta
de um prognóstico de um evento real. Tá, então Essa é a regulamentação ela tem verdade, que ter tem que ter o evento real, tem que ter o jogo acontecendo. Essa lei, sim, é tipo uma lotérica, tá? Uma modalidade lotérica, tá? Aliás, foi inserido nas leis da lotérica, tá? Então, e é diferente dos cassinos virtuais. Então, a gente tem as apostas por cota fixa, que são eventos reais, que você aposta num prognóstico, e a gente tem os cassinos virtuais, que são operações, roleta, blackjack, carteado, poker. Aí você opera uma maquininha e joga. Os dois são proibidos no Brasil? Proibidos o cassino no Brasil, sim. Mas o que acontece? Os sites, as plataformas são alojadas num outro país. Sim. Então você tem acesso, você está jogando legalmente, porque a legislação aplicável é a legislação do outro país. Né? Esse é o caso dos cassinos. No caso das apostas esportivas eletrônicas, existe uma lei autorizando, as plataformas são de fora, mas não tem regulamentação. Então, quando autorizou, abriu essa brecha, eles vieram com uma violência enorme no Brasil e operam aqui. Tanto é que o Brasil é o primeiro país no mundo que acessa essas plataformas. O primeiro, com 22% no mundo. O segundo, que é a Grã-Bretanha, tem 11%. Então você vê o volume que gera financeiro, o mercado derivado, com monitoria, enfim. Só que falta uma regulamentação. O pessoal investe. Será que é por isso? É por isso. Que tem esse volume tão alto. Tem um vácuo legal aí, né? Então não tem tributação, não tem fiscalização. E é muito difícil você questionar, porque você tem que questionar uma legislação de um outro país. E mais, eu acho que é a principal aceitação do brasileiro no jogo, principalmente no futebol. 85% das apostas no meio esportivo são futebol. São futebol. Só que tem esse vácuo jurídico, esperando uma regulamentação. Tá? Com a regulamentação, eu acredito que a gente vai conseguir cercar isso. O que o senhor acha que poderia ser feito numa regulamentação? O primeiro passo é a autorização. Você tem aqui esse espaço maravilhoso, Luciano. Você tem a VCB, você tem a Alvará. Você precisa de uma autorização para você trabalhar. Precisa ser uma empresa registrada no Brasil para poder sofrer as sanções da nossa... Autorização. Primeiro, autorização, porque com autorização você vai ser fiscalizado. Tá. Eles não precisam de autorização no Brasil. Segundo, tributação. Não é possível que você fature 10 bilhões em 2022 e você não pague um centavo de imposto. Eu vi isso. 10 bilhões. Esse ano com perspectiva de 13, 14 bilhões. Não paga um centavo de imposto. Então, tributação. Sanções. A gente estamos vendo os fraudes hoje, mas quem está pagando geralmente são jogadores, são esportistas, são organizações criminosas, tá? E não há nenhum prejuízo que eu vejo para quem recebe, que são para as plataformas eletrônicas. Então, sanções. Tá? E também controle. A gente acabou de falar aqui no início sobre o vício. Tá? Sim. Sobre o vício, controle. Às vezes é nocivo, é uma patologia séria, é nocivo para a sociedade. Precisamos ter meios de controle. A própria plataforma precisa oferecer isso. Tá? Meios de controle para a gente para podermos segurar. E é difícil, né? Porque como a própria plataforma precisa oferecer isso. Tá? Meios de controle para a gente para podermos segurar. E é difícil, né? Porque como eu também não entendo de informática assim, a esse ponto, mas eu imagino que seja muito difícil você colocar num software, né? Isso daí, vamos dizer, não é problema nosso, né? Sim. Esse tipo de sanção, né? De falar, não, você já... Existe você perdeu 16 vezes já, você não vai... Então, existe um autocontrole, um dispositivo que a própria pessoa
ela aperta e ela fica em quarentena. Porque o viciado, ele tem consciência, principalmente depois que ele perde, no momento de arrependimento, tal, ele tem consciência. Então existem esses dispositivos. Aperte aqui agora. Aperte aqui é quarentena. Você não vai jogar com o seu CPF. É lógico que outro dia ele vai procurar o CPF do filho. mas já é um meio de controle. E também responsabilização. Perguntar assim, porque é o que o povo vai fazer. Bem direto, bater atrás, quem é culpado? Se perguntar errado. Se eu perguntar errado, não. Peraí. Vou até fazer diferente. Bati atrás de um carro de outra pessoa. Tem alguma obrigação, já que ela que freou bruscamente? Vai ter um jack ali, ó. Vamos ver o que dá para se sai. Ele sempre tem, né, um cara organizado, sempre coloca em itens. Vamos lá. Se você bateu na traseira de outro veículo porque a pessoa que estava dirigindo freou bruscamente, ainda assim é possível que você tenha alguma responsabilidade no acidente. Essas situações geralmente são tratadas como colisão traseira e, em muitos casos, o motorista que bateu na traseira do outro veículo Essas situações geralmente são tratadas como colisão traseira e, em muitos casos, o motorista que bateu na traseira do outro veículo é considerado responsável pelo acidente. A responsabilidade pode ser compartilhada ou atribuída a uma das partes com base em uma série de fatores, como distância de segmento. Se você estiver seguindo muito de perto o veículo da frente, pode ser considerado culpado por não manter uma distância segura. Velocidade. Se você estava dirigindo em alta velocidade ou em uma velocidade incompatível com as condições de trânsito, isso pode ser considerado um fator de culpa. Condições da via. Se a pessoa que estava dirigindo na frente freou bruscamente por causa de uma situação de emergência ou uma obstrução na via, pode haver uma discussão sobre a possibilidade de evitar o acidente. Prova e testemunhas. As provas disponíveis, como testemunhas ou vídeos, podem ajudar a determinar a responsabilidade no acidente. Em alguns casos, a responsabilidade pode ser compartilhada entre os motoristas envolvidos no acidente. Isso pode levar a uma divisão proporcional das responsabilidades e dos custos relacionados ao acidente. Em qualquer situação de acidente de trânsito, é importante que ambos os motoristas envolvidos coletem informações relevantes, tirem fotos do local do acidente, registrem nomes e contatos de testemunhas, e façam um boletim de ocorrência, se necessário. Caso surja alguma questão legal relacionada ao acidente, é recomendável consultar um advogado especializado em direito de trânsito para entender seus direitos e obrigações específicos com base nas leis e sempre indica, né? Tira isso das minhas costas, pelo amor de Deus. É isso? Você vê que ele é evasivo em todo momento. Ele leva todo momento para a casuística. Olha, se você bateu lá atrás, em tese você é culpado. Mas depende da distância que você estava. Dependendo de como foi, a responsabilidade pode ser compartilhada. Dependendo como foi, a responsabilidade é só dele. Porque eu acho que ele não tem acesso aos fatos, como o advogado vai ter. Então, ele parte para a casuística, não dá a solução, mas a título de informação legal. E eu acho que a melhor informação que ele deu é essa de baixo aqui, que poucos, até eu, na hora que a gente bate o carro, a gente fica nervoso e não toma esse cuidado. Que é, cadê... Aqui, ó. Em qualquer situação de acidente, é importante que os motoristas coletem as informações. Sabe por quê, Luciano? Porque a maior parte dos acidentes de veículo que vem no escritório lá para você fazer defesa, assim, você bateu atrás, beleza. Em tese, coletem as informações. Sabe por quê, Luciano? Porque a maior parte dos acidentes de veículo que vem no escritório lá para você fazer defesa, assim, você bateu atrás, beleza. Em tese, você é culpado. Então, nós partimos do pressuposto que você é culpado, como o chat fala. Para eu tentar inverter essa situação, para falar que foi ele que freou bruscamente, preciso de prova. Qual é a prova que você tem? E aí, meu amigo, se naquela hora você estava nervoso e não conversou com alguém, se você não tem uma testemunha, acabou. Pouco importa. Se não tiver marca de frenagem no chão, mas vai depender da perícia, para determinar quantos quilômetros você estava, não sei o quê. Eu estava numa situação de processo em que a fulana bateu atrás
E no processo a testemunha falou que a fulana da frente deu ré. A fulana da frente deu ré, e não é que a minha cliente bateu atrás, é que você deu ré exatamente no momento que eu tava, então você é responsável. E a testemunha falou isso, e a moça que deu ré não tinha testemunha nenhuma pra falar que deu ou não deu ré. Então, consequentemente, nós invertemos a regra da coisa. A regra da coisa, bateu atrás é culpado. Essa é a regra da coisa. Mas ela deu ré. Invertemos a regra. Porque não tem como. Porque eu não posso ser culpado. Mas aí depende da testemunha. Então, a título de informação, tá tudo certíssimo. Mas ele joga em todo momento pra casuística. Depende das provas, depende das testemunhas, depende das condições da via, depende do distanciamento. Então, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas é legal, né? A informação. Vamos deixar isso mais difícil. Vamos falar essa da tua que deu ré, quer ver? Deixa eu só ver como é que eu vou colocar aqui.